Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar as notícias do Timão, porque infelizmente o momento é complicado, tanto dentro quanto fora de campo. A crise política no Corinthians parece longe de acabar e novos desdobramentos surgem a todo instante. A situação é delicada, o clima é pesado e os reflexos já aparecem de forma clara na estrutura e no desempenho do clube. Neste momento, a pergunta que paira no ar é: Augusto Melo volta ou não à presidência? A tentativa recente de reassumir o cargo acabou em confusão e gerou uma série de reações jurídicas e políticas. Enquanto isso, o time sofre com lesões, risco de transfer ban e um desempenho fraco em campo, especialmente no setor ofensivo. A torcida sente, o elenco sente, e a diretoria interina, agora liderada por Osmar Stabile, precisa apagar incêndios por todos os lados. O último final de semana foi marcado por mais uma página triste na história recente do clube. Augusto Melo tentou voltar ao comando da presidência do Corinthians se baseando em um parecer da comissão de ética que sugeria o afastamento de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. A primeira secretária Maria Ângela usou esse parecer para declarar que, como Tuma estaria afastado, suas decisões seriam inválidas, incluindo o processo de impeachment contra Augusto. Com isso, ela se auto-intitulou presidente do conselho e, numa verdadeira canetada, anunciou a volta de Augusto à presidência. O problema é que, segundo o estatuto do clube, o parecer da comissão de ética precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo para ter validade. Como isso não aconteceu, toda a manobra foi considerada ilegítima. Osmar Stabile, presidente interino, recusou-se a aceitar o retorno de Augusto, o que resultou em uma grande confusão no Parque São Jorge. Esse episódio gerou um racha ainda maior entre as alas políticas do clube. A Comissão de Justiça e o Conselho de Orientação CORE se pronunciaram oficialmente, classificando a tentativa de retorno de Augusto como inconstitucional e sem respaldo estatutário. A carta divulgada foi assinada por membros das duas entidades, entre eles o presidente do CORE, Miguel Marques, e outros nomes influentes da política interna corintiana. O cenário, que já era tenso, ganhou contornos ainda mais dramáticos com o afastamento do advogado Ricardo Cury, que até então defendia Augusto Melo. O escritório de advocacia anunciou que não representará mais os interesses do ex-presidente, deixando claro que não concordou com a tentativa de retorno no sábado. Augusto confirmou a saída do advogado e agora aguarda a Assembleia Geral marcada para o dia 9 de agosto. Onde os sócios do clube decidirão seu destino: retorno à presidência ou afastamento definitivo. Enquanto tudo isso se desenrola nos bastidores, o time em campo também não vive bons momentos. A equipe comandada por Dorival Júnior enfrenta uma série de dificuldades para construir um jogo ofensivo consistente. É verdade que a defesa tem se ajustado e o Corinthians até deixou de sofrer gols em algumas partidas, como contra o Vitória na última rodada, mas a dificuldade para balançar as redes adversárias é preocupante. O Corinthians foi o primeiro time a não marcar contra o Vitória, que até então tinha sofrido gols em todas as rodadas do Brasileirão. A ausência de um padrão ofensivo é clara e a criatividade no meio-campo segue sendo um problema. Para piorar, o time sofre com uma série de lesões e jogadores fora de ritmo. Um dos desfalques mais sentidos nas próximas semanas será o volante Ranielli. Ele deixou o campo com 28 minutos de jogo na última partida, com uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. O diagnóstico indica pelo menos 10 dias de recuperação, o que deve tirá-lo da partida contra o Grêmio, o último confronto antes da pausa para a data FIFA e o Mundial de Clube. Yuri Alberto continua sendo desfalque até agosto, enquanto outros jogadores como Gustavo Henrique e Fabrício Angileri lidam com sobrecargas físicas devido à intensidade do calendário brasileiro. Rodrigo Garro, que está voltando aos poucos, jogou apenas 45 minutos no último jogo por ainda sentir dores no joelho. O próprio atleta revelou que, se começasse jogando, não conseguiria sair por conhecer seu limite físico. Mesmo assim, ele entrou e tentou ajudar como sempre faz, mostrando raça e comprometimento com o clube. Fora de campo, o risco de um novo
Transfer ban se aproxima. A FIFA notificou o Corinthians por uma dívida com o Shakhtar Donetsk referente ao volante Maicon. O valor cobrado gira em torno de 1 milhão de euros, aproximadamente 65 milhões de dólares, referente a parcelas não pagas de um contrato de empréstimo estendido. O Corinthians tem 45 dias para quitar a dívida. Caso contrário, pode sofrer punição que o impede de registrar novos jogadores. E o momento não poderia ser pior. Uma janela de transferência se abriu nesta segunda-feira, com validade até o dia 10, e uma nova janela maior será aberta em julho. O clube precisa reforçar o elenco, mas pode ficar impedido de registrar atletas, se não resolver essa pendência rapidamente. Além disso, outras notificações de dívidas com risco de transfer ban estão no radar envolvendo jogadores como Rodrigo Garro, Félix Torres e Matias Rojas. Osmar Stabile, presidente em exercício, já teve que lidar com outras dívidas urgentes. Pagou 2 tributos federais em atraso no valor de 7 milhões de dólares para evitar a exclusão do Corinthians do Profut, o programa de parcelamento de dívidas fiscais dos clubes. Essa regularização foi essencial para manter a saúde financeira do clube dentro do mínimo de estabilidade. Mas com novas pendências surgindo e a pressão política aumentando, o desafio da diretoria interina não para de crescer. E as definições de cargos na nova diretoria estão sendo feitas às pressas. Osmar nomeou Emerson Piovesan como diretor financeiro, Fábio Soares para a administração, Marco Paulo Lopes Pinheiro nos esportes terrestres, Carlos Roberto Auríquio, o Nenê do Posto nas categorias de base e Antônio Goulart dos Reis nas relações institucionais. A base, aliás, é outro ponto polêmico. 87 jogadores foram contratados para as categorias sub-17 e sub-20, mas apenas 25 estrearam. O restante parece ter caído em um buraco negro administrativo. Além de tudo isso, há o risco de perder atletas importantes na próxima janela. Fabinho Soldado, coordenador técnico, já sinalizou que alguns jogadores estão sendo considerados negociáveis pela comissão técnica e departamento de futebol. Entre os zagueiros, por exemplo, Félix Torres e João Pedro Toco estão na lista de possíveis saídas. Félix, inclusive, já é considerado um prejuízo assumido. O clube admite que dificilmente vai recuperar os 6 milhões de dólares investidos no defensor equatoriano. João Pedro Toco, com salário mais baixo, pode ser emprestado novamente. Kaká, que chegou por 4 milhões de euros vindo do Atlético PR como reserva, também é um exemplo de investimento questionável, com rendimento muito abaixo do esperado. A lateral também está no foco de reformulação. Palácios Hugo e Léo Mana estão na lista de negociáveis. Palácios, que recebe cerca de 600 mil reais por mês, ocupa hoje a 4ª posição entre os laterais e está longe de justificar o salário. Esses jogadores estão praticamente à venda, com o Corinthians disposto a liberar para qualquer proposta minimamente razoável. A questão é que encontrar interessados dispostos a arcar com os salários e valores desses atletas não será tarefa simples. A crise política, os problemas financeiros, os desfalques por lesão e o desempenho fraco em campo estão todos interligados. O elenco sente o ambiente conturbado. Rodrigo Garro, um dos líderes do grupo, já declarou publicamente que essa guerra política atrapalha demais o dia a dia dos jogadores. Ele mesmo é um exemplo de profissional comprometido, aceitou ceder a camisa 10 sem fazer escândalo, mesmo contrariando sua vontade, e nunca se esconde nos jogos. Garro joga machucado, dá a cara a tapa nas entrevistas e é um dos poucos nomes que ainda consegue manter um mínimo de regularidade em um Corinthians completamente instável. Com a janela de transferência se aproximando e o Corinthians ainda tentando equilibrar as contas, a diretoria interina precisa tomar decisões rápidas e impopulares. A reformulação do elenco é inevitável, mas ela não pode acontecer sem critério. Parte dos jogadores contratados nas últimas janelas não rendeu o esperado e agora viraram um peso no orçamento do clube. A nova gestão já discute internamente quais nomes devem sair e quais reforços podem ser buscados sem comprometer ainda mais a folha salarial. Há um consenso dentro do Parque São Jorge de que, se não houver uma mudança real no perfil do elenco, o Corinthians corre risco real de brigar contra o rebaixamento até o fim do Campeonato Brasileiro.
Entre os jogadores com futuro indefinido, Pedro Raul é outro nome que entra em pauta. Contratado como esperança de gols, ele tem tido dificuldade para se firmar como titular e sequer conseguiu empolgar quando teve sequência. A comissão técnica ainda aposta em seu potencial físico e vê no centroavante um jogador que pode ajudar principalmente com Yuri Alberto fora. Mas o rendimento abaixo da média e o salário alto pesam contra. Caso chegue uma proposta do exterior, o que é considerado provável, ele pode ser negociado. O mesmo vale para Gustavo Mosquito, que ainda se recupera de uma cirurgia no joelho, mas já foi sondado por clubes da MLS. A ideia seria liberar atletas que dificilmente entregam retorno técnico ou têm histórico de lesões constantes, liberando espaço para reforços pontuais e com mais intensidade. Internamente, a diretoria avalia como um erro o excesso de apostas em jogadores em fase de recuperação física ou com histórico de lesão. A gestão de Augusto Melo contratou vários atletas nesse perfil, acreditando que poderiam se recuperar e render em alto nível, mas a maioria ainda não conseguiu engatar uma sequência consistente. Casos como os de Angileri, Pedro Raul Hugo e até Igor Coronado mostram que o planejamento falhou. Coronado, por sinal, é um dos grandes mistérios do elenco. Veio com status de craque, mas até agora passou mais tempo tratando lesões do que em campo. Em forma, tem talento de sobra. Mas a comissão técnica não pode depender de um jogador que não consegue jogar 3 partidas seguidas. A paciência da torcida já se esgotou e há dúvidas até sobre sua permanência para a segunda metade da temporada. O treinador Dorival Júnior tenta manter o foco nos treinos e nas partidas, mas ele próprio já deu sinais públicos de incômodo com o ambiente instável fora de campo. Em entrevistas, Dorival tem repetido que não é possível construir um time competitivo em meio ao caos institucional. Ele chegou ao Corinthians com a expectativa de liderar uma reconstrução, mas encontrou um elenco desequilibrado, com carências claras principalmente nas laterais e na criação. Dorival já pediu reforços discretamente e espera que a diretoria mesmo interina cumpra pelo menos parte das promessas feitas quando ele foi contratado. Se isso não acontecer, é possível que a permanência do treinador seja revista, principalmente se os resultados não vierem após a data FIFA. Ele tem mercado e ainda é respeitado internamente, mas não esconde a frustração com o cenário que encontrou. Outro ponto que preocupa o torcedor é a falta de protagonismo da base. Tradicionalmente um celeiro de grandes talentos, o Corinthians tem revelado muito pouco nos últimos anos. A promessa era que a nova gestão valorizaria os meninos do terrão, mas na prática isso pouco aconteceu. A chegada em massa de jogadores para a base, quase 90 em apenas um ano, criou uma confusão interna e atrapalhou a sequência de atletas que já estavam sendo preparados. O resultado foi um sub-20 desorganizado, com poucas oportunidades reais para os destaques do elenco e uma frustração crescente entre os torcedores que apostavam em um novo ciclo de revelações. A esperança agora está depositada em alguns nomes pontuais, como Breno Bidon e Léo Mana, mas ambos ainda precisam de mais ritmo e confiança. E isso só virá com continuidade e estabilidade, algo que o clube não tem conseguido oferecer. Enquanto tudo isso acontece, o torcedor sente que está à margem de decisões importantes. A Assembleia Geral do dia 9 de agosto será um marco na história do Corinthians, pois é a primeira vez que os sócios decidirão o futuro de um presidente de forma direta. Mas muitos temem que a disputa vire um espetáculo político distante dos interesses do clube. Parte da torcida organizada já se manifestou a favor de uma renovação completa na diretoria, defendendo o afastamento definitivo de Augusto Melo e a manutenção da interinidade até novas eleições. Outros ainda acreditam que Augusto pode retomar o controle e reorganizar o clube desde que consiga pacificar o ambiente. Mas o tempo joga contra e a desconfiança aumenta a cada dia. A imagem do Corinthians, já desgastada por crises anteriores, agora passa por um processo ainda mais delicado. As denúncias de favorecimento a empresários, os contratos suspeitos e o rombo financeiro criado nos primeiros meses da nova gestão colocaram o clube em rota de colisão com sua própria história. É um momento em que o Corinthians precisa mais do que nunca de lucidez, transparência e foco.
O clube que se acostumou a triunfar na base da superação da raça e da união, agora vive uma das maiores divisões políticas da sua história recente. O futebol sofre os reflexos diretos dessa crise e a torcida, como sempre, paga a conta. Enquanto a bola rola em campo e a diretoria interina tenta segurar as pontas nos bastidores, o futuro do Corinthians está nas mãos de quem tiver coragem para mudar de verdade. Porque se nada for feito agora, o risco de 2025 ser ainda pior do que 2024 é real e muito mais assustador do que qualquer crise que já passou pelo Parque São Jorge. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Os corredores do CT Joaquim Grava ficaram movimentados nesta manhã com um rumor que rapidamente se espalhou entre funcionários, imprensa e torcedores. O atacante Yuri Alberto, um dos principais nomes do Corinthians na temporada, teria sofrido uma lesão durante o treino desta segunda-feira. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube, mas fontes ligadas ao dia a dia alvinegro garantem que o jogador deixou as atividades mais cedo, aparentemente com dores, e foi imediatamente encaminhado ao departamento médico para uma avaliação mais detalhada. Testemunhas relataram que o camisa 9 teria sentido um desconforto ao tentar uma finalização durante um exercício de ataque contra a defesa. Após o lance, Yuri permaneceu sentado no gramado por alguns minutos, conversando com integrantes da comissão técnica, antes de seguir para o vestiário com uma expressão preocupada. Ainda não se sabe a gravidade do suposto problema, mas o assunto já virou tema de debates entre jornalistas esportivos e comentaristas nas redes sociais. O Corinthians, até o momento, não emitiu nenhuma nota oficial sobre o estado físico do atacante, o que alimenta ainda mais as especulações. Há quem acredite que se trata apenas de um susto, um desconforto muscular sem maiores consequências. Mas também circulam informações de que o jogador poderia ter sofrido uma lesão mais séria, o que o afastaria dos próximos compromissos da equipe no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Yuri Alberto, que vinha sendo um dos destaques do Timão nos últimos jogos, vive um bom momento individual, apesar das oscilações da equipe na temporada. Por isso, sua eventual ausência seria bastante sentida, especialmente neste momento em que o técnico Antônio Oliveira busca ajustar o time e emplacar uma sequência positiva. A torcida, claro, já demonstra preocupação nas redes sociais, enquanto aguarda ansiosamente um posicionamento oficial do clube. Alguns perfis especializados em cobertura do Corinthians chegaram a publicar que exames de imagem podem ser realizados ainda hoje para esclarecer a situação. Por hora, o que se tem é apenas um burburinho, mas um burburinho que preocupa e agita o ambiente alvinegro às vésperas de jogos importantes. Resta agora aguardar as próximas horas para saber se o episódio não passou de um susto ou se o Corinthians terá de lidar com uma baixa de peso justamente em uma fase decisiva da temporada. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!